É isso aí, Emergência 90 está de volta e nós continuamos então com o capitão Paulo Oliveira, aqui do Comando de Policiamento de Trânsito. Capitão, nós estávamos aí sobre as questões do trânsito afetas, né, o período de volta às aulas, aí, as infrações que ocorrem próximo às escolas. Só uma questão aqui que eu ainda não cheguei a perguntar para o senhor aí, mas acho que ela é importante e convém. A questão da cadeirinha, né? Quais são... O que entra aí, né? O que é importante, tem previsão de multa, é falta grave, enfim. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a questão da cadeirinha e da importância. Essa utilização de equipamento de segurança, que normalmente foi rotulada aí por cadeirinha ou lei da cadeirinha, ela praticamente foi instituída em 2010 e ela trouxe justamente essa exigência do transporte de criança de 1 a 10 anos ser feita no banco de trás, com a utilização de alguns equipamentos de segurança. Ou seja, de 0 a 1, a necessidade de utilização do bebê conforto, de 1 a 4 anos a cadeirinha, de 4 a 7 o assento de elevação, o buster também, que é conhecido, tem esse nome também, e de 7 a 10 a criança vai no banco de trás, só que com a utilização do cinto de segurança. É uma infração gravíssima caso o cidadão não esteja transportando a criança com equipamento de segurança, ou ela tenha o equipamento, mas não esteja no equipamento, porque às vezes a criança faz birra, não quer ir no equipamento. Se estiver ao lado, solta também, ou no banco da frente, ela vai ser autuada. É uma infração gravíssima, R$ 191,00, 7 pontos na carteira. Aí no caso, 7 pontos. 3 infrações dessas já ultrapassam aí os 21 pontos. Se não me engano, são 20 no ano. 20 pontos. O cidadão, independente da data da primeira multa, seja março, até o outro mês de março no ano seguinte, se ele tiver no período de um ano. No período de um ano, mais de 20 pontos. Ele responde o processo administrativo no Detran, ele é chamado no Detran, responde o processo administrativo com direito à ampla defesa e contraditório. E se ficar confirmado que aqueles pontos, ele cometeu essas infrações, ele tem habilitação de suspensa de 1 a 3 meses nesse primeiro ponto. Se ele for incidente, vai para 2 meses. O senhor falou aí das faixas etárias, 0 a 1 ano, bebê conforto, 1 a 4 anos, cadeirinha, e assento de elevação 4 a 7 anos. Na verdade, são equipamentos com a mesma finalidade que vão se adaptando com o tamanho, né, o desenvolver da criança. É muito pequena, tem que ser algo que se ajuste ao corpo dela e assim por diante. Tem alguma diferença muito relevante entre uma e outra? Acho que é só que a outra que é invertida, a do bebê, as outras acho que não sei se são também. O bebê conforto ele é justamente colocado no inverso do condutor do veículo. Por que isso, cara? Porque justamente a criança de 0 a 1, ele tem a compreensão física muito frágil. Então, para a segurança do corpo, até da própria coluna, ele tem um suporte maior. Então, na hora de repente, ter uma freada brusca ou, de repente, até se houver um acidente, então ele tem uma proteção maior em relação à criança, porque não tem como ainda se segurar. Como uma criança de 2 anos já tem ainda condições de se segurar, tem um corpo um pouquinho mais estável. Então ele já fica, a cadeirinha já fica na posição normal, como a do condutor do veículo, bem como o assento de elevação. Então a partir dos 7 anos já não precisa mais, acima de 7 anos já pode sentar no banco de trás normal. Exatamente, no banco de trás. Tem os veículos também que pode utilizar equipamento de segurança na frente, são aqueles veículos que só tem a parte da frente, é autorizado pela legislação. Caso ele não tenha no caso de picape, que permite, no caso de transporte de crianças até essa faixa etária, no banco da frente, justamente com a utilização do equipamento. Mas o veículo que tem o compartimento de trás tem que ser transportado a criança no compartimento de trás. E justamente é feita uma análise da criança, ela está bem acomodada ao equipamento. Quer ver, você pega uma criança que tenha 7 anos, mas ela ainda tem uma estatura pequena, a necessidade do assento de elevação, não há problema. Ou de repente a criança ainda possa sentar no assento de elevação, mas ele tem uma compreensão pequena, ele continua usando a cadeirinha, mesmo tendo mais de 4 anos. O importante é o transporte seguro da criança. Muito bem. E a gente volta a falar aqui da questão da segurança nas escolas também, é uma preocupação, lógico, da Polícia Militar, e por isso é desenvolvido aí um programa de policiamento específico, né, para escolas. Chama-se Ronda Escolar. E eu queria chamar o VT, gostaria que você conferisse junto com a gente aí o programa Ronda Escolar. O que caracteriza o cidadão é a sua participação na vida social, nas decisões que dizem respeito ao desenvolvimento da comunidade e do país. É preciso que todo cidadão tenha seus direitos respeitados e seja cumpridor dos seus deveres. A Lei 9.394, de 1996, estabelece as regras e bases da educação nacional.
A escola tem uma responsabilidade importante nesse sentido. E é todo o ambiente escolar que deve ser organizado de modo a favorecer o desenvolvimento dos educandos. Observando a necessidade de intensificar as relações entre a Polícia Militar e a direção das escolas, visando uma estratégia eficiente para garantir a segurança de todos e evitar atitudes que ameacem a integridade da comunidade escolar, bem como os danos aos prédios de ensino e o perímetro escolar, a Polícia Militar criou o Programa de Policiamento Escolar. É o programa Ronda Escolar da Polícia Militar, com o objetivo de prestar apoio às crianças, pais, professores e funcionários, orientando eles sobre produtos ilícitos que são vendidos próximos da escola. O perímetro escolar tem prioridade especial nas ações de prevenção e repressão policial, objetivando a tranquilidade de professores, pais, alunos, de modo a evitar o mau uso dos estabelecimentos e socialização aos arredores das escolas. Esse perímetro compreende uma extensão de 100 metros próximos das escolas, onde a ronda escolar efetua patrulhas rotineiras, conforme conta a Cabo Valdenice. Sempre tem pessoas estranhas à escola e a gente costuma abordar, verifica, tem o sistema tablet da viatura, a gente verifica se tem alguma situação criminal, já foi detido alguns, mas em geral é só abordagem e aí a simples presença eles já se afastam. Percebendo qualquer irregularidade próximo das escolas, como comércio de medicamentos farmacêuticos e ervas medicinais, postos de combustíveis e lojas de fogos de artifício e bebidas alcoólicas, o cidadão pode e deve ajudar os policiais, fazendo uma simples ligação para o telefone da prefeitura, que é 156. Já em caso de pessoas suspeitas ou crimes acontecendo nas proximidades das escolas, o telefone de emergência é o número 190. A Polícia Militar tem a missão de executar o policiamento preventivo. Sendo assim, os policiais, além de patrulhar no perímetro escolar, eles auxiliam as crianças na travessia das ruas frente às escolas. Orientando eles sobre produtos ilícitos que são vendidos próximos da escola, uma orientação sobre como atravessar a rua, prevenindo acidentes, pequenos furtos, pequenos delitos próximos da escola. Muito interessante as orientações da policial que trabalha na área ali de escolas, né? Muito importante aí tomar cuidado. As crianças, elas são assediadas muitas vezes por traficantes, né, para ver se ela já experimenta a droga aí pela primeira vez, isso na proximidade de escolas, às vezes passa alguma coisa pelo muro, etc. Então a direção da escola e a ronda escolar tem que ficar muito atenta, os pais, né, ao deixar a criança na escola e ao buscar, muito cuidado com a idade, aí 10 anos ainda não é uma idade propícia para a criança sair sozinha para ir até a casa dela, pode sofrer aí o assédio, né, interceptação aí no meio de alguém que vai oferecer algo como uma droga, por exemplo, né? Capitão, nós estamos num período de fortes chuvas, né? De verão aí, então volta e meia cai uma chuva forte e daí vem as enchentes e que prejudicam o trânsito, causam transtornos aí de diversos tipos. Mas eu gostaria de falar com o senhor aqui, trocar algumas ideias sobre a questão do trânsito mesmo, até, por exemplo, do mais simples, né? Quando você está com o seu carro aí estacionado na rua, debaixo de uma árvore, ou se você não lembra, começou a chover muito forte, dá uma checada no local, se ele está estacionado em algum local alto, né? Ou se está debaixo de uma árvore, tire debaixo da árvore, que volta e meia com os fortes ventos aí nessas chuvas, caem algumas árvores, derrubam aí fiação de alta tensão, cai em cima do carro, enfim. Então procure deixar o carro num local seguro, em casos como esse. O que mais o senhor acrescentaria? Por exemplo, o camarada está com o carro dele trafegando, se aproximou de uma área de enchente, ele, mesmo conhecendo ali, ele
acha que a água não vai passar da metade da roda, ele deve arriscar, né? Como é que volta na contramão? O que o camarada faz numa hora dessa, né? No caso da Polícia Militar, o Comando de Polícia de Trânsito tem um plano de contingência em conjunto com a Companhia de Tráfego. Então, quando as chuvas, principalmente no período da tarde, já começam a se aflorar, então a gente já tem as viaturas deslocadas aos pontos principais que a gente sabe que a gente tem que interditar, como, por exemplo, o túnel Agabaú, que é um local crítico em relação... Aí já é uma atuação preventiva. Preventiva, que é mais importante. No caso que a gente não consiga realmente, nesses pontos específicos, que tenha que o cidadão, numa situação de risco, parar o veículo próximo a uma árvore, é interessante, se puder não parar nessas localidades, principalmente se for nessa época de chuvas fortes, porque tem muita queda de árvore na cidade de São Paulo, muita. E de qualquer forma, se porventura estiver numa localidade, ele estiver com fluxo e estiver chovendo uma chuva torrencial, se ele puder ir para uma localização mais elevada da cidade, se ele já estiver de frente com um local alagado, evitar de acessar esse local, porque a partir do momento que ele tem o veículo dele imobilizado no meio da enchente, a enchente pode encobrir o veículo, ele pode, de repente, sofrer o risco de morte numa situação dessa. E, de qualquer forma, se ele tiver uma situação de trânsito imobilizado e no meio desse trânsito e começar a chover e verificar que a água está se elevando, saia do veículo, vá para um local seguro, não fique dentro do veículo, vá para um local mais alto. Esse talvez seja a maior problemática. Às vezes está um congestionamento justamente por causa de algum alagamento, a chuva começa a elevar o nível da água nesse local e a pessoa quer ficar dentro do carro até para proteger seu patrimônio. Não quer largar ali o bem, mas esquece do bem maior que é a vida mesmo. Então salve a sua vida, deixa o carro de lado, liga para o Corpo de Bombeiros, pergunta aí, tire sua dúvida, né? Informe a situação. E o Corpo de Bombeiros tem bastante trabalho aí essas épocas. E nós vamos chamar alguém aqui também para comentar aí, para falar com você a respeito desse mesmo assunto que tanto nos aflige durante essa época agora com calor forte, né? Muita evaporação, não sei, aí chove muito forte, com vento, tudo, causando todo esse transtorno aí. Muito bem, nós vamos agora acompanhar uma matéria, agora vamos desviar um pouquinho o assunto, vamos para o esporte um pouco. O 2º Batalhão de Policiamento de Choque promoveu o primeiro campeonato interno de jiu-jitsu da área do policiamento de choque. Veja como foi. É com muita satisfação que o senhor Tenente Coronel PM, José Balecheiro Filho, digníssimo comandante do 2º Batalhão de Polícia de Choque, recebe todos que aqui prestigiam o primeiro torneio interno de jiu-jitsu entre as unidades da área choque. Primeiro campeonato de jiu-jitsu da área choque, sendo realizado aqui no 2º Batalhão de Choque, com todas as unidades de choque envolvidas, 1º, 2º, 3º, 4º regimento. A importância desse evento é promover maior integração entre os policiais, para que eles até possam se conhecer melhor, ter melhores técnicas, lutarem entre si para aprimorar as suas técnicas do jiu-jitsu no seu dia a dia. Para o policiamento, o jiu-jitsu é importante, porque o policial ele vai utilizar menos a força para a detenção de algum delinquente ou de algum infrator da lei. O jiu-jitsu ele serve para imobilizar qualquer pessoa no menor espaço de tempo. Então eu acho extremamente importante a gente incentivar esse tipo de luta.
É isso aí, a gente observou uma atividade esportiva muito importante para quem trabalha na área da segurança, né? Tem que ter ali o seu condicionamento, seu preparo físico para exercer as suas atividades, para combater o estresse também, que é muito elevado, enfim. Mas participaram aí do campeonato, o primeiro campeonato de jiu-jitsu interno aí da área choque, todos os batalhões ali. O primeiro batalhão de policiamento de choque, que você conhece como ROTA, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. O Tobias de Aguiar aí, o fundador da Polícia Militar, em 1831, aí dando o nome ao tipo de policiamento, a modalidade, que é ROTA. Aí você tem o segundo batalhão de policiamento de choque, que desenvolveu este evento lá no seu pátio interno, que é o batalhão que faz policiamento em estádios de futebol e praças esportivas, eventos, shows de uma forma geral, né? O terceiro batalhão de choque, que faz escolta e controle de distúrbios civis. O quarto batalhão de choque, que é o Canil, o COI e o GAT, né? Aí operações especiais e o ações táticas especiais, aí anti-sequestro, etc. Esqueci algum? Sim, claro, cavalaria. O Regimento de Polícia Montada, 9 de julho, uma das mais tradicionais unidades da Polícia Militar também, todos aí envolvidos no evento. E nós estivemos lá no dia, pelo que eu pude observar, a maior parte das medalhas ficou com a casa que organizou o evento. Então, parabéns ao 2º Batalhão de Polícia de Choque pela organização e por estar levando aí a maioria das medalhas, né? Na grande parte das categorias lá, por peso, faixa, nível de conhecimento técnico, enfim. Capitão, então muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Emergência 90. Gostaria que o senhor, se tiver, deixar aí algumas considerações ao nosso telespectador. Em relação ao assunto, a Polícia Militar, ela prima justamente pela redução do número de mortes, principalmente no caso nosso aqui, em relação aos acidentes de trânsito que ocorrem aqui na cidade, que gira em torno de 1.200, 1.250 mortes por ano aqui na capital, no âmbito geral. De certa forma, sobre o assunto específico, evitar justamente a fila dupla em frente às escolas, reduzir na hora que for passar com o veículo na frente das escolas a velocidade, que é o mais importante, porque a criança ela não tem noção ainda de segurança. Então ela atravessa a rua, não olha. Então é muito importante que ele passe na via, justamente onde tem as escolas, com velocidade baixa. Aqueles horários, né, de mais cedinho, hora de manhã, hora do almoço à tarde, à noite. Isso é uma medida muito importante que o condutor do veículo toma em relação à passagem com o veículo na frente das escolas. É isso aí, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 93 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, combater o crime, fazer cumprir as leis e preservar a ordem pública. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.